Glória a Deus. Amém, irmãos? O pastor John Richard pediu para avisar aos irmãos que com relação ao curso de casais, já foi feita a primeira aula segunda-feira passada, mas foi liberado para poder fazer as inscrições até amanhã. Amanhã tem outra aula. Se você não fez, faça. Nós tivemos o privilégio de fazer em Goiânia. Na época que nós estávamos lá, eu e minha esposa, nós fizemos em Goiânia. E o privilégio foi de ser ministrado pelos pastores da videira de Goiânia. Na época nós estávamos com, acho que 7 prédios ou 8 prédios, uma coisa assim. Então os pastores, que na época os pastores de governo, ministrou curso de casais para nós, durante um bom tempo. São 12 semanas. Então venha participar. Se você não fez a sua inscrição, faça. É importante para o seu casamento, é importante você experimentar o mover do Senhor. É apenas o início. Grandes coisas o Senhor tem para fazer no seu casamento nesses dias. Grandes coisas o Senhor tem para fazer com e através de você no seu casamento. Então deixa Deus fazer através do curso de vida conjugal. É importante para o seu casamento, é importante para o seu relacionamento. Você que está em casa, faça sua inscrição. Está nos links da igreja, todos os links nós temos o formulário para inscrição. Então faça sua inscrição e venha participar. Venha participar das aulas que pode mudar a realidade do seu casamento. Interessante que quando nós fizemos, nós achávamos que nós éramos os tops assim do casamento, né? Nosso casamento é maravilhoso, é o casamento. Aí depois nós descobrimos que nós não tínhamos assim muita clareza do que era ser o top dos casamentos. Aí nós descobrimos que nós estávamos meio assim tortinhos. Aí o curso foi endireitando, até falar assim, nossa. Aí olha e fala assim, meu Deus do céu, amor, era desse jeito mesmo? Era desta forma? Era desta forma que estava? Aí fomos descobrir que o relacionamento não estava tão bom quanto a gente achava que estava. Porque às vezes nós podemos pensar, meu casamento está maravilhoso, é ótimo, está uma maravilha, mas e aí? Tem alguma coisa que pode ser alinhada? Tem alguma coisa que pode ser ajustada? Talvez um camarada que faz bico, fica nervoso com a esposa e fica sem conversar com ela uma semana. Tem isso na igreja? Tem. Você fala que não? Tem sim. Então precisa ser alinhado. O curso de vida conjugal serve para isso, para alinhar algumas coisas. Para alinhar coisas que talvez você pense que é normal, mas não é. Talvez você pense que está fluindo bem, que está tudo ok, mas não está. Então para isso que serve o curso de vida conjugal. Venha participar conosco. Venha participar, faça sua inscrição. Você que está na internet, faça sua inscrição. E se tem alguém aqui no auditório que não fez a inscrição ainda, até amanhã. Amanhã é o último dia. Se você perder amanhã, já não tem como fazer mais. Então, amanhã é o último dia que você possa fazer a sua inscrição. Faça, que você não vai se arrepender. Eu posso falar por experiência de quem já fez. Então, faça, que você não vai se arrepender. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tenho o privilégio, hoje vai da oferta até a pregação. Tenho o privilégio de estar ministrando para os irmãos nessa manhã, visto que o pastor John Richard teve um compromisso, e já havia falado comigo, e eu vou estar ministrando para os irmãos nessa manhã. Acredito que o Senhor possa falar ao seu coração, você possa ser ministrado da parte do Senhor, que Ele possa vir de encontro ao seu coração nesta manhã. Mas antes de ministrarmos, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Por um instante, feche seus olhos, eu gostaria de ter uma breve palavra de oração. Espírito Santo de Deus, eu oro ao Senhor nesta manhã. Quero declarar, ó Deus, o fluir do Senhor sobre essa ministração, sobre este culto. Pai, que a palavra possa vir, ó Deus, de encaixe ao coração de cada um. Que nós possamos experimentar, ó Deus, mais do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, experimentar do fluir do Senhor. Que o fluir do Senhor possa vir sobre nós, possa vir, ó Deus, de encaixe. Que a palavra possa trazer revelação, revelação do Senhor, revelação da sua grandeza, revelação do seu mover, revelação da glória do Senhor. Que nós possamos experimentar, ó Deus, mais de Ti, Senhor, nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o título dessa mensagem é Por quê, Senhor? Mas por quê? Por que as coisas têm acontecido desta ou daquela forma? Por que as coisas aconteceram na vida do Gilberto e não aconteceu na minha vida? Nós temos grandes perguntas, né? Por quê, Senhor? Os nossos filhos, quando começam a crescer,
É interessante. Não faz isso. Por quê? Não faz aquilo. Por quê? Por muitas vezes a gente tem que falar assim, porque eu sou o pai e você é o filho. Por isso, quantas vezes nós tem que dar explicações para os nossos filhos o porquê disso ou o porquê daquilo. Então nós temos grandes perguntas para o Senhor. Por que, Senhor? Por que isso não aconteceu na minha vida? Por que aquilo aconteceu na minha vida? Por que isso tem acontecido nesse determinado tempo? Por que não aconteceu naquele determinado tempo? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Independente da situação, independente do que nós temos vivido, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ah, mas por que, Senhor, eu fui fechado no trânsito? Por que eu bati o carro? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Ah, por que o relacionamento não está tão bom quanto poderia estar? Por que a igreja não rompeu? Por que a minha célula não rompeu? Ah, a célula do vizinho rompeu e a minha não. Por quê? Quantos porquês nós temos no nosso dia a dia? Quantos porquês nós temos perguntado ao Senhor? Por que disso, por que daquilo, por que daquilo outro? Por que, Senhor? Por quê? Abra sua Bíblia lá em Jeremias 9, 24. Jeremias 9, 24. Mas quem se gloria, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade e com justiça e retidão sobre a terra. Ele age com o quê? Fala assim comigo, lealdade. Para o Senhor age com lealdade. Mas pastor, mas como age com lealdade? Se tem muitas coisas que não condizem com a lealdade para nós, né? Mas para ele é o tempo certo. Então o Senhor, ele age com lealdade sobre a terra. Ele age com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra. Pois dessas coisas que me agrada, declara o Senhor. Então o Senhor, ele age como? Fala assim, lealdade. Então, o Senhor tem agido com lealdade sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, com lealdade sobre nós, com lealdade sobre os nossos suprimentos, com lealdade sobre os nossos relacionamentos. Então, mas por que tantas coisas acontecem na nossa vida? Interessante que as situações adversas acontecem em todos nós. Os ventos contrários vêm. Tem horas que você está deslanchando, mas tem hora que o vento está soprando. E nessas horas que a gente começa a questionar o Senhor. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que isso? Por que daquilo? Por que, Senhor? Por que está acontecendo desse jeito? Por que está acontecendo dessa outra forma? Mas nós precisamos conhecer ao Senhor. A glória do homem é conhecer ao Senhor. É conhecer ao Senhor e ter relacionamento. Eu só fui conhecer realmente a minha esposa depois que a gente casou. Por que eu fui conhecer depois que a gente casou? Porque antes ela estava na casa dela e eu estava na minha. Mas depois, juntos, aí nós fomos nos conhecer melhor. Falando, meu Deus, ela tinha esse defeito mesmo? Jesus amado, mas no relacionamento não aparecia assim. E assim é com o Senhor. Quando nós conhecemos ao Senhor, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, quanto mais relacionamento nós temos com o Senhor, quanto mais nós buscamos ao Senhor, quanto mais nós adoramos ao Senhor, nós passamos a conhecê-lo melhor. Nós passamos a conhecer as intimidades, nós passamos a conhecer o relacionar-se com Ele, nós passamos a conhecer os seus desejos, os seus gostos, passamos a conhecer, de fato, o relacionamento, de conhecer o coração, conhecer o desfrutar dele. Quanto mais nos aproximamos, quanto mais tempo nós investimos, que não é gastar tempo, é investir tempo com o Senhor, mais você cresce. Mais você olha para você e se reconhece, mais você olha para você e vê que você precisa mais dele. Interessante que não é como comer.
Quando você está com fome, você come e sacia a sua fome. O Senhor é diferente. Você está com fome, e quando você se aproxima e começa a comer, você quer mais. É igual quando você está lendo um bom livro. Quando a gente pega livro do jejum, eu sofro às vezes para mim conseguir esperar o dia seguinte para ler o capítulo do dia seguinte. Porque quando você começa a ler, aí você fica, nossa, como vai ser o próximo capítulo? Como vai ser as próximas páginas? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Por quê? Porque você está se alimentando. E quando você tem intimidade com o Senhor, quando você começa a compreender mais o Senhor, começa a compreender mais as profundidades do Senhor, mais você quer conhecer. Quanto mais você conhece, mais você quer conhecer. E se você começar a conhecer a cada dia mais e mais, você vai se apaixonar pelo Senhor a cada dia mais e mais. Você vai se apaixonar. Por que você vai se apaixonar? Porque o Senhor é gracioso. E quanto mais você conhece, mais você vai desejar conhecer. Quanto mais você se aprofunda em Deus, mais você vai desejar se aprofundar. É como quando você vai afundando no mar, aqui a gente pode falar com prioridade, né? Tem muita água salgada ao nosso redor. Quando você vai se aprofundando, ainda mais quem sabe nadar, quanto mais você se aprofunda, mais você quer ir profundo. Quem sabe nadar não quer ficar ali na areia, com a areia dando com a água no pé. Ele quer ir mais um pouco, ele quer se aprofundar mais, ele quer avançar um pouco mais. Se brincar, a hora que vê, está lá longe. Por quê? Ele quer aprofundar mais, e assim é a nossa vida com o Senhor. Quando você se aprofunda, mais você quer conhecer dele. Quando você busca e conhece ao Senhor, mais você quer conhecer. E quanto mais você conhece ao Senhor, mais você percebe que você precisa conhecer mais. Você percebe que você não é nada e que você precisa conhecer mais. Meu querido, às vezes no trânsito, eu tenho dirigido aqui no estado do Espírito Santo há quase 4 anos. E no trânsito tem muitas vezes que a gente descobre que a gente precisa conhecer mais ao Senhor. Tem hora que você leva umas fechadas e você fala assim, oh, aleluia, Senhor, que bom que não bateu essa, porque passou muito perto. Oh, Deus, por que a pessoa não dá seta, Jesus? Você tem que saber que você precisa do Senhor a todo instante. É o cara da moto que vem cortando de um lado para o outro, é o ciclista que vem de outro lado, aí é o pedestre que quer atravessar, e você fica assim, Jesus Cristo, cadê o semáforo? Como é que funciona esse negócio? Não é fácil. O Luiz tem dirigido aí, ele sabe que no dia a dia nós precisamos conhecer mais ao Senhor. Porque se a gente não tiver conhecimento do Senhor, você atropela um. Então nós precisamos conhecer ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então por que nós devemos conhecer? Porque é um fato que nós devemos conhecer ao Senhor. Porque é um fato que nós devemos experimentar do Senhor. Porque é um fato que nós devemos ver a glória do Senhor. Porque nós precisamos compreender mais ao Senhor. Quando um camarada desce do carro dele e te xinga todo e quer arrancar você do seu carro para bater em você por algo que você nem sabe que você fez, aí você precisa conhecer ao Senhor. Aí você fala assim, não te vi, me desculpa. Aí o cara fica mais bravo ainda, porque você fala assim, não te vi, desculpa, me perdoa. Você não fez, você fez errado. Fiz o quê? O que eu fiz mesmo? Me perdoe. E o cara bravo, nervoso, aí você fala assim, oh Deus, o que eu fiz agora, hein? O que aconteceu? Aí você precisa entender o quê? Que você precisa compreender mais o Senhor. Porque cada uma das circunstâncias que acontece na nossa vida nos leva a conhecer mais dele. Aí nessa hora que você mostra que você é crente, que você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e você fala assim, todas as coisas cooperam para o meu bem. Até mesmo o cara querendo me bater no trânsito coopera para o meu bem. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, o Senhor vai me surpreender de alguma forma, mas isso coopera para o meu bem. Talvez é para te livrar de um acidente lá na frente, aí Deus colocou um cara para travar o trânsito, aí você corta de um lado, corta para o outro, e Deus fala assim, fica quieto aqui. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós queremos conhecer. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós queremos conhecer. É interessante que quando eu cheguei aqui no estado, acho que a primeira viagem que nós fizemos foi no meu carro para Goiânia. Foi eu, Gilberto, Alain, Danilo.
Acho que foi mais gente, né? Carlos Alberto e mais alguém. Eu sei que foram cinco homens dentro de um carrinho pequenininho, do Onix. E foi nesse dia que a gente conheceu mais um do outro. Conheceu alguns defeitos, conheceu várias fotos, né? Selfies assim de sonos com a boca aberta e tudo mais. Eu falei, gente, eu não conhecia essa parte dos irmãos, não. E uma viagem só de 20 horas, hein? Essa parte eu não conhecia, não, olha só. Você cochilava, a hora que você acordava, tinha uma foto sua, assim, bem explícita, né? Olha só essa. Deu pra ver, tem uma obturação lá no fundo. Eu falei, gente do céu, essa parte eu não conhecia desses irmãos, não. Enquanto eu estava dirigindo, eles estavam dormindo. Enquanto eu dormia, eles tiravam foto de mim. Você tem noção, né? Aí quando eu pegava no volante, sumia tudo, offline. Porque eu não tinha como tirar foto, né? Estava eu lá com a mão no volante. 21 horas. Nós fomos direto, né? Foram 21 horas de volante. 21 ou 22, uma coisa assim. Mas por que eu fui conhecer mais os irmãos? Porque eu passei tempo com eles. Então, quando nós passamos tempo com o Senhor, mais nós conhecemos ao Senhor. Quando nós passamos tempo juntos com o Senhor, mais nós vamos conhecê-lo. E mais nós vamos experimentar e desfrutar dele. Mais nós podemos desfrutar do Senhor e mais nós podemos deixar o Senhor agir na nossa vida. É interessante que quando vem luz, você fala, meu Deus do céu, tanto que eu era torto. A gente pensa que era certo, mas quando vem a luz do Senhor, quando você começa a conhecer ao Senhor, você descobre que você era todo torto. Abre aí para mim, Atos 12:1. Atos 12:1. Leia comigo. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para fala assim comigo, maltratar. Agora vai para o versículo 5. Pedro, pois, estava, uma só voz, vocês estão comigo? Guardado mas havia, isso aí, oração incessante a Deus, por parte da igreja em favor dele. Então havia orações incessantes pela igreja. Pedro estava preso, a Bíblia nos diz que ele estava preso, mas havia orações incessantes por parte da igreja. Mas nesse contexto, Tiago também estava preso. E havia orações incessantes por parte da igreja para que Deus pudesse livrar a Tiago também do cárcere. Mas Pedro foi solto e Tiago foi morto. Ah, meu Deus, mas como assim? Um foi solto e o outro foi morto? Como isso aconteceu? Mas não havia orações incessantes, não havia orações por parte da igreja pedindo para que os dois fossem libertos? Porque Deus poupou um e o outro não? Isso me lembra certa vez que um grande homem de Deus estava passando por uma situação muito difícil. Acho que uma das situações mais difíceis da vida dele. Ele perdeu toda a família em um acidente de carro. Os 3 filhos, a esposa. Ficou em coma vários dias. E uma das perguntas dele, na mente dele, era: por que, Senhor? Por quê? Por que isso aconteceu? Por que, Senhor? Por que isso aconteceu? E ele escreveu um livro, eu tenho esse livro em casa, o título do livro é Eles se Foram. E aquele homem de Deus, pastor, até os dias de hoje é pastor, continua servindo ao Senhor, continua buscando ao Senhor, continua levando pessoas a conhecer ao Senhor, mas existiu aquela pergunta: por quê? Por que a minha família se perdeu? Por que a minha família toda, os 3 filhos e a esposa morreram? Por que o Senhor poupou um e levou os outros? Será que o Senhor tem filhos prediletos?
Será se o Senhor tem? Eu vou poupar o Pedro e o Tiago, deixa morrer. A nossa vida é cheia de porquês. Cheinha de porquês. Nossa vida inteira é cheia de porquês. Por que está acontecendo isso? Por que daquilo? Abre aí para mim Romanos 9:20, por gentileza. Eu prometo não passar do horário. Tá aí? Romanos 9:20. Eu amo esse texto, né? Ele diz: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Por que me fez assim? Por que eu tenho o cabelo anelado e o outro tem o cabelo liso? Por que eu sou pequenininho e o outro é grandão? Mas quem és tu, homem, para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Acaso pode, interessante falar, acaso pode o objeto perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Por que você me fez microfone? Por que você me fez celular? Por que você me fez cadeira? Interessante que depois ele narrando mais, ele diz: e não tem o oleiro direito sobre a massa? E não tem o oleiro direito sobre a massa? Olha, nós precisamos aprender a lidar com situações, aprender a colocar em práticas as coisas da nossa vida. Então existem 3 coisas que estão em 1 Coríntios 13:13. 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem, fala assim comigo, a fé, fala comigo, a fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança e o amor. Então nós precisamos aprender com essas 3 coisas, que elas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então o primeiro de todos e o maior de todos, eu acredito, é o amor. É assim que a Bíblia nos diz. Então nós precisamos sustentar a nossa fé diante dos problemas. Sustentar a fé diante dos problemas. Eu me lembro que eu ministrava uns anos atrás e passava por uma grande situação difícil, por uma situação muito difícil. Eu estava ministrando e falava, dentro de mim eu tinha fé, mas os meus lábios não conseguiam professar a fé que estava dentro de mim. E exercitar a fé no meio dos problemas é um desafio para todos nós. Exercitar a fé no meio das situações é um desafio para todos nós. Eu amo as cartas de Paulo, porque ele diz que a minha leve e momentânea tribulação traz para nós peso da glória. Leve e momentânea. Aí você vai ler: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite -1, 3 vezes fui fustigado com vara, uma noite e um dia passei na voragem do mar, e vai narrando. Aí ele fala, no finalzinho, ele fala assim: algo que pesa sobre mim diariamente é a preocupação com todas as igrejas. Eu falei, gente, se essa é a leve e momentânea, a pesada é insuportável. Se para ele essa é a leve e momentânea, que nós não passamos por isso, às vezes a gente passa por uma dificuldadezinha ou outra, mas quando a gente olha para a dificuldade do outro, fala, meu Deus do céu, a minha dificuldade não era nada. A semana o Jonathan visitou uma irmã, que eu passei o contato para ele, e a irmã estava passando por uma dificuldade muito grande, com 2 filhas, recém-chegada aqui no estado, mas o Senhor enviou anjos para cuidar dela. Enviou o Jonathan e a equipe lá para cuidar da irmã, para levar alguma coisa, levar a palavra de Deus. Em todas as áreas da nossa vida, sempre nós vamos ter que ministrar fé, que nós vamos ter que exercitar a nossa fé. Para ela é um desafio gigante, mas para alguns fala assim, café pequeno. Isso aqui é resolvível, com dois telefonemas eu resolvi isso. Mas para aquela irmã é uma montanha. Na vida dos homens de Deus, nós precisamos definir as montanhas que precisam ser escaladas e as montanhas que têm que ser removidas. Exercitar fé às vezes para escalar uma montanha, exercitar fé às vezes para remover uma montanha. Minha esposa me contou
uma história há um tempo atrás, é a história de uma formiga. Que várias formigas tentavam conquistar um monte. Várias. E todas não conseguiam. E um belo dia uma formiguinha tentou subir, começou a subir, foi subindo. E as outras gritando lá embaixo: desiste, você não vai conseguir, desiste. E ela subiu, acho que para ela estava assim: vai lá, você consegue. E chegou lá no final, ela conquistou o topo do monte. Mas uma grande lição foi porque ela conquistou, só porque ela era surda. Ela não deu ouvido para o que as outras formigas estavam falando. Então, exercitar fé é isso. Continuarmos exercitando fé, continuarmos crendo no mover de Deus. Então, essas três coisas permanecem. O quê? Fala comigo: fé. Então, a fé tem que ser expressa dia após dia. Dia após dia nós precisamos exercitar e expressar a fé. Nós precisamos exercitar a fé mediante as situações que têm acontecido no nosso dia a dia. Diante do silêncio de Deus, às vezes você ora e as orações parecem que não passam do teto. Diante dos desafios, às vezes até mesmo da incredulidade da nossa parte, nós precisamos manter-nos firmes, crendo nas promessas. Por que nós cremos nas promessas? Porque a Bíblia diz que para todas as promessas nós já temos o sim. Para cada uma das promessas. Então é difícil exercitar fé no meio da enfermidade. É difícil exercitar fé no meio das lutas. Me lembro uma situação quando a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha e nós descobrimos que ela tinha uma má formação genética. Nós oramos, exercitamos fé durante 9 meses, 8 meses e pouquinho, quase 9 meses nós exercitamos fé. E a gravidez foi se prolongando durante esse tempo, mas numa bela madrugada, nós oramos juntos e falamos para o Senhor: Senhor, a nossa vontade é que ela fique, mas faça a sua vontade, não a nossa. Cumpra o seu querer e não o nosso. Eu me lembro que naquela noite a minha esposa teve um sangramento. No outro dia nós fomos fazer um ultrassom que já estava marcado e os batimentos da criança tinham parado. Mas continuamos exercitando fé, crendo no mover de Deus, crendo que o Senhor faria, crendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A criança nasceu de parto normal, mesmo estando morta. E eu me lembro que uma das coisas mais difíceis da minha vida foi pegar aquela criança. Eu estava chorando, o Dr. Júlio Porto estava perto de mim. Foi quem acompanhou todo o caso e estava perto de mim. Eu falei: Senhor, eu quero te dizer algo, está doendo muito. Está doendo, mas eu quero dizer ao Senhor que eu te amo. Eu continuo te amando acima de todas as coisas. Eu continuo te amando, mesmo mediante o que está acontecendo, e a minha fé não vai ser abalada. Eu continuo crendo em todas as promessas. Continuo crendo no Senhor, continuo crendo no mover, continuo tendo fé para avançar, para continuar servindo ao Senhor. E nós continuamos. A vida seguiu, nós temos hoje 2 filhos e vem o terceiro. Chegou um loirinho do olho azul, depois chegou uma moreninha, agora vai chegar mais um rapaz. Mais um... É macho. Mais um machinho agora para compor a equipe, né? São 3 homens e 2 mulheres naquela casa. Então o Senhor tem sido gracioso para conosco. Mas quando nós exercitamos fé, o Senhor sempre nos supre. Eu não perguntei para o Senhor por que aconteceu aquilo. Por que a nossa primeira filha teve essa má formação? Não perguntei. Eu só agradeci ao Senhor pelo privilégio de fazer parte da história daquela criança. Pelo privilégio de ter tido a oportunidade de orar durante 9 meses por aquela criança. A única coisa que eu fiz foi agradecer ao Senhor. Então, por que nós permanecemos firmes na fé? Porque nós amamos ao Senhor. A atitude de quem permanece firme na fé é quem ama. Porque quem ama, permanece firme. Se não tem raiz, se não ama,
não tem raiz. As pessoas se separam, rompem relacionamento, falam assim, porque eu amo, então eu vou separar. Mas como que ama e não quer ficar junto? Como eu amo ao Senhor e não quero desfrutar do melhor dele? Como eu amo ao Senhor e não quero desfrutar daquilo que Ele tem para nós? Então nós precisamos permanecer firmes, fala assim comigo, na fé. Continuar firmes na fé. Segunda coisa que o texto nos diz é a esperança. A esperança. Interessante que as coisas acontecem na nossa vida quando a fé falha, a esperança se mantém de pé. A esperança de que vai acontecer. Eu sempre saio de manhã e falo para o Senhor, hoje o Senhor vai me surpreender com as melhores corridas. E por muitas vezes eu vejo gente assim, reclamando, no mesmo dia, trabalhando na mesma cidade, às vezes trabalhando no mesmo local, e eu fiz mais que ele. Então todos os dias a esperança mantém firme, mantém de pé. A esperança nos mantém vivos, esperando acontecer algo que nós não estamos vendo. Porque se a gente estivesse vendo, não era esperança. Se a gente estivesse, vou esperar aqui porque eu tenho um pagamento para cair amanhã. Isso não é esperança, é certeza. Você tem certeza, amanhã vai cair o pagamento. Aposentado é assim, né? Dia 5, ou dia 30, ou dia X, cai o pagamento. Abra a Bíblia aí para mim, querido. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como esperar? Volta lá para o outro texto, que é Romanos 9. Tem alguém me acompanhando aqui. Não. Romanos 9:20 foi sobre... 1 Coríntios, esse mesmo. Obrigado. Você é fera. Então vamos lá. Primeira coisa foi o quê? Fala assim comigo, fé. Segunda coisa, fala comigo, esperança. É interessante que a esperança, ela produz em nós o quê? A Bíblia nos diz, lá em Romanos 5, 3 e 4, que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. A experiência produz esperança. Então nós temos sido experimentados nesses dias de pandemia, nós temos sido experimentados no dia a dia, e a experiência produz o quê? Fala assim comigo, esperança. Nós temos nos tornado o quê? Mais maleáveis. Nós temos nos tornado pessoas que oram mais, que buscam mais ao Senhor, que participam mais. Por quê? Produz esperança, produz experiência. E por fim, o terceiro que está lá no nosso texto, agora pois permaneceis a fé, a esperança e, fala assim comigo, o amor. O que nos leva a permanecer firmes no Senhor? O seu amor pelo Senhor te leva a permanecer firmes com Ele. É o amor que você sente por Ele. Ah, não, pastor, eu creio, é a fé que me leva a permanecer firme. É o amor. Quando você ama, você tem desejo de estar perto. Quando você ama, você quer aproximar mais. Quando você ama, você quer experimentar mais. O amor é a única coisa que jamais a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, que o amor jamais acaba. Por que o Senhor se entregou por você, Danilo? Porque Ele te amou.
A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu. Então, por que nós permanecemos firmes mediante as situações? Porque nós amamos. Às vezes a gente não tem respostas para todos os nossos problemas. Eu também não tenho resposta para os seus problemas. Mas eu quero dizer algo. Se você permanecer firme, o Senhor te dará o resultado de todos os seus problemas. Ele dará a solução para todos os seus problemas. Interessante que até Jesus teve os seus porquês, né? Até Jesus teve os seus porquês, ele teve as suas orações, orações que até mesmo não foi respondida, porque ele orava e falava, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Aí Deus fala o quê? Tá bom, a minha vontade. A minha vontade permanece, não respondeu. Até Jesus teve os seus porquês. Interessante que quando ele estava na cruz, ele pergunta, Senhor, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Por quê? Por que me abandonaste? Por que o Senhor virou as costas para mim? Por que o Senhor me abandonou nesse momento? Deus sempre traz conforto e consolo. Sempre vai trazer conforto e consolo. Em Mateus 7, 27 e 46, o que levou Jesus para a cruz foi o amor. O que levou o Senhor para aquela cruz foi o amor para com Ele, foi o amor dele para conosco, foi o amor derramado nas nossas vidas, levou para aquela cruz. Isso nos leva a nos perguntar, o tamanho do amor oferecido é o tamanho do amor, do amor oferecido por Ele, é o tamanho do meu amor para com Ele, é o tamanho da minha intimidade para com Ele. O que faz você permanecer no Senhor é o amor seu por Ele, é o tamanho do seu amor para com Ele. Quando vem os porquês, e você olha para a cruz, aí você lembra, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E se Ele deu o seu Filho, eu vou permanecer firme. Eu permaneço firmes, mesmo o porquê. Por quê? Porque disso, porque daquilo outro. Porque disso e porque daquilo outro e mais daquilo outro. Mesmo mediante os porquês, nós permanecemos firmes. E esses são os dias que o Senhor vai nos levar a experimentar mais dele. Sabe o que nos conforta o coração? O que conforta o nosso coração é sabermos que nós somos amados pelo Senhor. Conforta o nosso coração, independente dos porquês. Por que eu bati o carro? Por que o carro fundiu o motor? Por que isso? Por que aquilo? Independente das situações, nós somos amados. Interessante que existem 3 homens de Deus que não entenderam o que estava acontecendo. Um está lá em Abacuque 1:3. Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a pressão. Assim que está em outro texto. Porque me mostra, então ele passou por uma situação difícil. Abacuque ali estava passando por uma situação difícil. Esse texto de Abacuque ali estava passando por uma situação complicada. Mas lá em Abacuque 3:17, abre para mim. É uma das declarações mais importantes da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e que nos campos não produza mantimentos, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado. Próximo, todavia, fala assim, eu me alegro no Senhor. Ainda que esteja tudo difícil, eu me alegro no Senhor. Eu continuo firme, me alegro no Senhor. Ainda que as situações estejam o quê? Contrárias, que o vento esteja soprando contrário, eu me alegro no Senhor.
eu continuo firme no Senhor. Ainda que o porquê venha, ainda que a situação mais complexa da sua vida venha, eu me alegro no Senhor. Eu permaneço firme. É interessante que ele diz que ainda que a figueira não floresça, que ainda não haja fruto na vide, que não haja mantimento na sua casa, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu permaneço firme. Eu vou permanecer firme. Segundo o homem de Deus, Asaf, Salmos 73, é todo o texto, não dá tempo para a gente ler. Chegou um momento que ele começa a sentir inveja. A Bíblia diz que ele... Abre aí para mim só o texto 1, para mim, por gentileza. Chega um tempo que ele começa a invejar a prosperidade dos seus adversários. Chega um tempo que ele começa a olhar para a situação, ele começa a invejar as situações, invejar a prosperidade dos seus adversários. Mas quando se tem um coração para o Senhor, quando se tem um coração voltado para Ele, continua firme no Senhor porque o ama, apesar das situações, apesar da situação e do vento contrário. Terceiro homem que passou por uma situação muito difícil e às vezes não teve e não entenderam as ações do Senhor foi Jó. Mas Jó, ele passou por uma situação, todos nós sabemos a história de Jó. E Jó 42, do 1 ao 6, vai narrando, mas lá no final ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, é um texto assim, é porque a gente não tem noção. A situação foi acontecendo assim, uma sequência de situações desagradáveis. Eu falo: Senhor, mas eu sou teu servo, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Mas a resposta vem: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Na minha vida, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Interessante que o que fez permanecer todos esses homens foi o amor. Foi o amor deles pelo Senhor. Não procure entender melhor ou entender o que está acontecendo. Procure buscar ao Senhor e amar ao Senhor. Procure continuar amando ao Senhor, porque Ele vai te dar forças para permanecer. Deus conhece, Deus te ama, e se Ele conhece e Ele te ama, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar como uma galinha junto aos seus pintinhos, Ele vai guardar você e te proteger em todos os teus caminhos. Ah, mas por que, Senhor? Interessante que nós estávamos vindo, e eu passei ali no local onde a mulher bateu na traseira do meu carro. Eu até brinquei. Falei: calma, ela não está aqui, fica calminho. Porque ela bateu com tanta força, o Bradesco Seguros gastou 15 mil reais para consertar a traseira do meu carro. Aí eu estava pensando, né, depois mais à frente pensando, falei: se bem que ele já estava amassado de um lado. Então eu não ia mexer com ele naquele momento. Eu ia deixar ele amassado, que uma moto bateu na traseira dele de um lado, depois de um outro lado bateu outra moto. Então ela já estava assim bem avaliada a traseira dele. Aí a mulher veio e terminou de estragar o restante. Ela estacionou o carro dela dentro do meu carro, literalmente. Aí eu não fiquei de Senhor, mas por quê? Estava nos melhores dias, assim, estava assim no auge de corridas, as mais tops da minha vida. Aí pensando depois, falei: não, a resposta do meu filho para minha cunhada foi uma das melhores respostas. Ela falou: ah, por que está acontecendo isso com seu pai, Gabriel? O que está acontecendo? Por que a situação está acontecendo com seu pai? Tem que orar mais. Ela falou: não, titia, é porque Deus queria consertar o carro do papai. É porque Deus queria arrumar a traseira do carro do papai que estava estragado lá de cá.
A mulher foi e terminou de estragar tudo. Deus queria consertar, e a forma que Deus agiu para consertar foi fazendo a mulher bater na traseira do carro dele. O papai já é abençoado. Meu filho, isso aí é resposta. E a tia dele ficou olhando, pensando, acho que ela ficou pensativa. Mas essa é a realidade. Por que aconteceu isso? A resposta do meu filho: porque Deus queria me abençoar. A resposta é só essa: porque Deus queria me abençoar, queria consertar a traseira do carro sem eu gastar nenhum real. A situação é essa. Então o Senhor, Ele tem muitas formas de agir na sua vida. Nem sempre as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas é porque vai nos atrapalhar, mas porque talvez o Senhor está fazendo algo para te abençoar. Não questione ao Senhor. Pergunte: Senhor, qual é a forma que o Senhor vai me abençoar através dessa situação? Pai, o que está acontecendo? Aconteceu isso. Qual é a forma que o Senhor vai me abençoar? Como que o Senhor vai me abençoar no meio da situação? É uma situação adversa. É uma situação onde nós não temos controle. Mas como que o Senhor vai me abençoar? Como que o Senhor vai agir na minha vida nessa ou naquela situação? Por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Eu sou tão gente boa, eu sou fiel no dízimo, e vem um cara e bate no meu carro, estava dizimando certinho, estava tudo bonitinho, Senhor, por quê? Aí meu filho vai e responde para a tia dele: Deus queria abençoar o papai, Ele queria consertar a traseira do carro dele. Então Deus queria só consertar a traseira do carro dele. Eu não questionei por quê ao Senhor naquele dia. Honestamente, não questionei. Só liguei para a Daís, bateram na traseira do carro, estou bem, estragou bastante, mandei fotinhas assim com a mulher estacionada lá dentro. Mas na hora eu falei: Deus sabe todas as coisas. Foi uma das coisas que eu falei para ela: o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nada vai contra a vontade do Senhor. Então pergunte ao Senhor: como o Senhor vai me abençoar nesta situação? Não pergunte por quê. Estou passando por isso. Mas como o Senhor vai me abençoar através dessa situação? As lutas vêm, mas a fé é fortalecida no meio das lutas. A fé é fortalecida no meio das batalhas, é no meio das situações adversas, é onde a nossa fé é fortalecida. Para encerrar, eu quero contar para você a história de 3 árvores. Havia ali na floresta 3 árvores, 3 pequenas árvores. E elas se comunicavam e falavam: olha, quando eu crescer, eu quero me tornar uma árvore, até me submeto a ser cortada, para que eu possa me tornar um baú, que vai transportar as preciosidades da vida, vai transportar os tesouros desta vida. Então eu me submeto até a ser cortada para isso. Essa primeira árvore falou, a segunda árvore olhou para um riacho que estava ali perto e suspirou: eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. E a terceira árvore olhou para o vale, lá em cima da montanha, e falou: eu quero ficar aqui no alto daquela montanha, crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantar os seus olhos para olharem para mim, pensarão em Deus. Muitos anos se passaram, as árvores cresceram, e começou a crescer, e um belo dia veio 3 lenhadores e as cortaram. Cortou aquelas 3 árvores, levou, cada uma, ansiosa para saber o que ia acontecer, no que elas seriam transformadas. E a primeira árvore acabou sendo transformada em uma manjedoura, coberta de feno, onde os animais comiam. A segunda árvore se transformou num barco simples e pequeno, aonde transportava pescadores de um lado para o outro e peixes todos os dias. A terceira árvore, que sonhava ficar lá no topo da montanha, acabou sendo cortada
grossas vigas e colocado no depósito. Mas um belo dia, em todas as três perguntaram, desiludidas e tristes, por que disso? Eu queria ser transformado num baú e fui transformado num manjedouro. Eu queria ser transformada num navio e sou transformado num barquinho de pesca. E a terceira, eu queria ficar lá no topo da montanha, e estou aqui dentro desse local, cortada em tiras, em pedaços. Mas uma certa noite, à luz das estrelas, uma jovem mulher colocou o seu neném recém-nascido naquele manjedouro. E de repente a primeira árvore percebeu que tinha dentro de si o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo dentro dele, daquele barquinho de pesca. Veio uma tempestade, soprava o barquinho de um lado para o outro. O homem acordou e disse: acalma-te, aquieta-te. E aquele barquinho entendeu que transportava o Rei dos Reis. Ela queria transportar reis e rainha, mas ela transportou o Rei dos Reis. Transportou o melhor. Ela transportou o autor da vida. E a terceira árvore, que queria ficar no topo da montanha, um belo dia, aquele homem, o mesmo que ficou na manjedoura e o mesmo que foi transportado no barquinho, inocentemente foi acusado. E aquela árvore que estava dentro daquele galpão foi colocada em uma forma de cruz e penduraram nela Jesus, lá no topo da montanha. E todas as vezes que olhavam para a cruz, vão lembrar de Deus e vão lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então talvez as nossas vidas nem sempre acontecem como nós queremos, mas um fato acontece: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo vai acontecer da melhor forma para o seu bem. No entanto, nós precisamos permanecer firmes. Acima de todas as coisas, permanecermos firmes no Senhor. As situações adversas vêm, as situações contrárias, os ventos contrários vêm sobre a nossa vida. Mas por que disso ou por que daquilo? Olhe para o Senhor e permaneça firme, porque todas as situações e os ventos contrários podem vir, mas se permanecermos firmes nele, nós estaremos desfrutando do melhor do Senhor. O Senhor tem grandes coisas para fazer. Talvez, quando aquelas árvores foram cortadas, nossa, mas eu fui cortada e fui transformada numa manjedoura. E aí, cadê o baú? Cadê os tesouros? Ela jamais pensaria que estaria com o melhor dessa terra dentro dela. Aquele barquinho que não se tornou num navio, jamais saberia que ele teria o Rei dos Reis dentro dele. E aquela que queria ficar no topo da montanha, todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós lembramos de Jesus e lembramos de Deus, porque Deus amou, Ele entregou Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta manhã. Fiz um compromisso com o pastor de encerrar no horário. Espero que a cada dia nós possamos desfrutar mais do Senhor. O porquê disso e o porquê daquilo não é essencial na nossa vida. É essencial Cristo Jesus. É essencial Cristo Jesus, que se entregou por mim e por você. E que nós possamos nesses dias sermos instrumentos do Senhor para levar a igreja a crescer através do amor de Cristo Jesus. Vamos cantar um cântico para encerrar? Eu sei
que sempre estás comigo. Fala para o Senhor nessa manhã. Senhor, Fala para o Senhor nessa manhã. também sei Que nada acontece. que nada acontece Fala para o Senhor. sem a tua vontade. Talvez essa situação esteja com vento contrário, mas fala para o Senhor. Mas preciso aprender a confiar. Fala para o Senhor nessa manhã, meu querido. Mas preciso aprender a descansar. Fala para o Senhor que precisa aprender a descansar nele. Tu és meu Senhor. Oh, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Seus olhos fechados nessa manhã. Fala para o Senhor isso. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito. Tudo entregarei, tudo entregarei. Fala para o Senhor nesta manhã. Fala para o Senhor nesta manhã de todo o seu coração. Sim, por ti, Jesus bendito. Vamos cantar com força. Entrega. Com alegria. Tudo entregarei. Eu entrego a ti, Senhor. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Com muita força, com muita alegria. Tudo entregarei. Eu me entrego a ti, Senhor. Tudo entregarei. Eu me entrego de corpo e alma e espírito. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo entregarei.
invocarei. Glórias ao teu nome, Jesus, nós te adoramos. Oh, nós te adoramos, Senhor, te adoramos nesta manhã. Feche seus olhos, quero orar por você nessa manhã, para encerrarmos juntos. Espírito Santo de Deus, quero te louvar e te bendizer por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem nos dado graça de estarmos, ó Deus, buscando ao Senhor. O Senhor tem nos dado nesses dias crescer como igreja, a experimentar mais o Senhor, a experimentar mais o teu fluir da sua vida. Tudo, Senhor, o Senhor tem derramado sobre nós. Grandes são os nossos desafios, mas maior é aquele que está por nós. Maior é aquele que está no meio dos desafios. Nós te louvamos e queremos te agradecer e engrandecer-te o nome nesta manhã. Queremos, ó Deus, nesta manhã te bendizer. Queremos nesta manhã declarar, ó Deus, o fluir do teu Espírito sobre nós. E que nós possamos, ó Deus, experimentar do fluir do Senhor nas nossas vidas. E que nessa semana seja uma semana proveitosa, cheia da unção e da vida e do fluir do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Uma semana de vitória. Amém. Estamos encerrados.